Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja em cada um dos irmãos. Bom dia, boa tarde para você que está nos acompanhando online. O dia que você assistir este culto, ou quando você assistir este culto, que a paz de Jesus Cristo também esteja no seu coração. Neste momento eu quero convidá-los a se colocar de pé. Nós estaremos louvando ao Senhor. E antes nós estaremos fazendo uma oração para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então vamos agradecer ao Senhor neste momento. Pai amado, Deus de graça e de misericórdia, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, por tudo que és, por tudo que o Senhor tem feito e realizado no meio do Seu povo. Nós estamos aqui, Senhor, como povo escolhido do Senhor, para louvarmos o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de todo o louvor, de toda a majestade. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti, Senhor. E é diante da Sua presença que nós nos encontramos, certos de que podemos ser aceitos pelo Senhor, justificados pelo sangue de Jesus. Senhor, Tu sabes que somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos, e nós queremos, Senhor, deixar a Deus nossos pecados na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós adentramos agora, Senhor, no Santo dos Santos, para glorificá-lo, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Receba a nossa adoração, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar juntos, amados. Eu te busco, ministério de louvor, louvando a Deus juntamente com a igreja. Silêncio.
Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias ou os seus aplicativos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e depois nós faremos uma segunda leitura em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13. Primeiro Gálatas 5, 22, depois Efésios 2, 13. O texto está projetado aqui para quem não conseguir encontrar ou para quem vai querer acompanhar a mesma versão. A palavra do Senhor nos diz assim, amados: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Agora abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. 2, 13. Assim diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém. Podeis tomar o assento. Pai, nós nos rendemos diante da Tua soberania, diante da Sua palavra e da direção do Teu Espírito Santo. Senhor, prepara os nossos corações para que possamos sair desta noite transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não queremos ser os mesmos, Senhor. Nós queremos ser pessoas diferentes. Nós queremos ser pessoas que resplandeçam e manifestem a Sua paz no mundo, Senhor. Por isso, fale profundamente aos nossos corações e nos ajude a compreender a Sua palavra e colocá-la em prática, Senhor. É no nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos por esta bênção. Amém. Para você que está nos acompanhando online, para você que está aqui nesta noite, nós estamos dando uma sequência, uma série de sermões iniciados pela pastora Edmar, sobre o fruto do Espírito. Então, há 2 domingos nós já mencionamos, já refletimos sobre os 2 primeiros, que são amor e alegria. Já refletimos sobre amor e alegria, e nesta noite Deus vai falar aos nossos corações sobre esse outro aspecto de um mesmo fruto, que é a paz. Paz. Palavra pequena, na nossa língua, 3 letras, P-A-Z. Uma pequena palavra que faz uma tremenda diferença na vida e no mundo. Enquanto eu estava refletindo sobre esta passagem do apóstolo Paulo aos Gálatas, e fazendo uma releitura dos nossos dias, do nosso contexto, Campinas, Brasil, século 21, eu estava pensando, será que de fato
nós sabemos o que é paz? Será que de fato, verdadeiramente, lá no fundo da nossa alma e da nossa consciência, será que nós desfrutamos mesmo de paz? Será que o mundo conhece a paz de Deus, que conforme o apóstolo Paulo, ela excede todo entendimento? Será que o mundo conhece essa paz, ou poderá vir a conhecer essa paz, quando eles olharem para nós? Você já parou para pensar nisso? Nós falamos muito de paz, nós pregamos paz. Você deve conhecer aí alguns trechos bíblicos, alguns versículos que falam sobre paz. Mas será que na prática do seu dia a dia, você que está me ouvindo, que pode ser cristão ou não cristão, será que você já experimentou uma paz duradoura? Uma paz verdadeira, que não dura minutos, ou horas, ou dias, ou meses, ou anos, mas uma paz transcendente, uma paz que transcende todos os limites temporais, geográficos. Ou será que nós conhecemos uma paz muito diferente da paz que Deus planejou para nós quando Ele nos criou? Vamos fazer uma revisão aí, vamos recapitular algumas coisas. Quando Deus cria Adão e Eva, e que Ele coloca esse casal num lindo jardim, num lugar onde eles teriam tudo, poderiam viver uma vida abundante, plena, tranquila e em perfeita paz. Mas todos nós conhecemos essa velha história. O diabo, utilizando-se da serpente, seduz a mulher e, com uma mentira, uma falsa verdade, dizendo que ela poderia comer do fruto que lhe fora proibido por Deus. E aí ela oferece ao seu marido esse fruto, e os dois com o desejo de sabedoria, de conhecimento, mas na verdade na vontade de ser Deus, na vontade de querer caminhar por si mesmos, independente de Deus, eles desobedecem a Deus e provam daquele fruto. A partir daquele momento, a sua paz foi interrompida. O homem que vivia e a mulher que viviam diante de Deus em paz, perdeu a paz. Passados milênios, ano após ano, nós podemos perceber um mundo sem paz. Mas há 2000 anos atrás, Deus vem ao resgate do homem, para nos mostrar onde nós podemos encontrar a verdadeira paz. Uma paz que não é passageira, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que não é você o agente desta paz, uma paz que não é humana, uma paz que é sobre-humana. O texto que nós estamos estudando, o texto de Gálatas, capítulo 5, fala de um único fruto, que é o fruto do Espírito. E é muito interessante quando a gente entra neste texto, considerando o contexto em que ele foi escrito. Paulo, ele escreve essa carta para uma igreja que estava numa província muito grande, chamada Galácia. E nesta igreja que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele fundara ali naquela localidade, ele agora se depara com algumas conversas. Ele se depara com alguns ensinos estranhos ao Evangelho. Ele se depara com um grupo de pessoas, líderes, inteligentes, conhecedores da Torá, judeus, por sinal,
que haviam nominalmente se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, mas agora eles começaram a difundir e a propagar um evangelho um pouco estranho, que é um evangelho sincrético, um evangelho com práticas do judaísmo. Eles estavam querendo introduzir na igreja a circuncisão, eles estavam querendo introduzir na igreja que os cristãos deveriam também guardar o sábado. Então começou a colocar-se a lei de Moisés num nível acima do sacrifício da cruz de Cristo, ao ponto dos gálatas ficarem confusos, ao ponto de alguns desanimarem e querer voltar à velha vida. E aí Paulo no capítulo 5 fala da diferença daqueles que são guiados pela carne e daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ele já começa falando no capítulo 5, a partir do verso 16, que existe uma briga, uma luta entre a carne e o Espírito. E aí, neste trecho, ele fala quais são as obras da carne. As obras que produzem inimizade, agressão, violência contra si, contra os outros e contra Deus. Mas no versículo 22, ele fala da diferença daqueles que não são dirigidos pela carne, mas são dirigidos pelo Espírito de Deus. E aí ele começa: o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Muitos estudiosos, eles caracterizam esses 9 aspectos do fruto do Espírito em 3 categorias. A primeira categoria é a que nós vamos finalizar hoje. É a categoria das virtudes que o Espírito de Deus produz na vida daquele que se rendeu a Jesus Cristo, que tem relação com as virtudes para o seu relacionamento com Deus: amor, alegria e paz. Depois, virtudes com relação ao próximo: longanimidade, benignidade e bondade. E por último, virtudes que têm a ver com a sua relação consigo mesmo: mansidão, domínio próprio e fidelidade. Hoje nós vamos encerrar essa parte com a nossa relação com Deus, e isso tem muita importância para o sermão de hoje. Por quê? Porque quando a gente fala de paz, nós temos muitas vezes um falso conceito de paz. Nós pensamos muitas vezes, Reginaldo, que paz é estarmos numa ilha paradisíaca, deitado numa sombrinha, tomando água de coco, sem ninguém para nos amolar. Isso é paz. Ou paz é estar com toda a sua casa tranquila, sem ninguém doente, com a sua conta no banco redondinha, azulzinha, sobrando dinheiro, guardando na poupança. Você não tem nenhum tipo de problema na sua família, nenhuma dificuldade, nenhum problema emocional. É verdade que isso é um tipo de paz. Mas aí quando nós entramos no Evangelho de Jesus Cristo, Jesus nos diz que existe 2 tipos de paz. Existem 2 tipos de paz: a paz do mundo, que é essa que eu acabei de falar para vocês, que muitas pessoas até desfrutam temporariamente, provisoriamente, mesmo sem conhecer a Deus. Mas existe uma paz que só aqueles que tiveram um novo nascimento, só aqueles que andam com o Espírito Santo, só aqueles que são guiados por Deus, pode desfrutar. Essa é a paz de Deus que nós a partir de agora vamos chamar de Shalom. O Shalom de Deus. Vamos ver algumas diferenças a respeito desse Shalom. Antes de falar dessas diferenças, eu me lembro que há uns dias atrás, não há muito tempo, num dos devocionais que a pastora Edmar compartilhou conosco, ela disse uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, e que tem a ver com o sermão de hoje. A Edmar disse assim, que o ser humano é uma guerra civil ambulante.
O ser humano é uma guerra civil ambulante. Eu achei perfeita essa definição do que realmente é o ser humano. E você pode perceber que isso é tanto verdade quando você entra nas suas redes sociais. Entra nas suas redes sociais e vê o que está acontecendo ali dentro. Guerra civil, guerra para todo lado. Guerra no Brasil, guerra na Ucrânia, guerra aqui e acolá, guerra para tudo quanto é lado. Nos Estados Unidos, guerra para tudo quanto é lado. Na Rússia, é uma guerra civil ambulante. Parece que não estamos sossegados, não estamos acomodados, não estamos satisfeitos com a vida com que Deus nos deu. E aí nós vamos para a guerra, nós vamos lutar, nós vamos para o fronte. E aí nós entramos num terreno perigoso. Essa paz que o mundo oferece, amados, é uma paz como um produto do esforço humano. É aquele tipo de paz que você já deve ter até ouvido ou visto, né, aquelas mensagens de caminhão, traseiro de caminhão. A paz começa em você. Ou seja, se existir paz, isso vai depender de você. Se não tiver paz em você, não haverá paz. Se você se esforçar para ter paz, você vai conseguir paz. Se você não conseguir ter paz, você não vai conseguir. Ou seja, estamos todos derrotados. Porque tomamos remédio para dormir, para depressão, para ansiedade, por insônia. Porque fazemos terapia. Estou falando, não estou condenando. A medicina está aí para nos ajudar. E eu faço uso de todos esses recursos que a medicina nos dispõe. Mas por que chegamos a este ponto? Alguma coisa está errada dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós, Ele está produzindo fruto de paz. Mas parece que nós, muitas vezes, não aprendemos a lição. Nós gostamos de acumular coisas. Queremos coisas. E nós muitas vezes até nos envolvemos com as coisas de Deus, mas não com Deus. E vamos enchendo a vida de coisas, deixando as pessoas de lado. E aí não desfrutamos paz. Essa é a paz do mundo. Tiago no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, a paz não pode começar no homem, porque como acabei de citar a mensagem da pastora Edmar, o homem é uma guerra civil ambulante. Nós não conseguimos naturalmente produzir paz, não é possível. Nós fracassamos, nós até podemos conseguir por um certo tempo, mas não conseguimos para sempre o tempo todo. Porque nós somos pecadores, nós somos descendentes de Adão e temos uma tendência à rebelião. Nós temos a tendência a querer fazer as coisas do nosso jeito, sem consultarmos a Deus, sem obedecermos a Deus. E essa situação só muda quando de fato o shalom de Deus entra dentro de nós. E aí, qual que é a diferença? A diferença da paz do mundo é que no shalom de Deus, essa paz é uma obra do Espírito Santo. A paz não é um sentimento, é uma pessoa. A paz não é algo que se sente. Você pode até ver em muitos movimentos religiosos as pessoas enfatizando a questão do sentir. Mas eu quero dizer uma coisa: as nossas capacidades, as nossas sensibilidades foram comprometidas pelo pecado. Eu quero dizer para você que a paz é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Isaías, o profeta diz: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só Jesus Cristo pode dar a paz que eu e que você tanto precisamos e tanto buscamos. Só Jesus.
Nós buscamos muitas vezes em outros recursos, em outras fontes, mas é só Jesus que pode dar essa paz perfeita e completa. E enquanto esse Jesus Cristo que eu estou vos pregando não habitar em nós através do seu Espírito Santo, nós estaremos sempre correndo atrás de uma paz passageira e corriqueira. Nós nunca vamos estar satisfeitos com a vida. Nós sempre viveremos uma vida de insatisfação com a vida. Só Jesus dá satisfação, só Jesus dá paz. Uma outra característica do mundo, dessa paz que o mundo oferece, irmãos, é uma paz egoísta e excludente. É uma paz que visa o bem-estar de alguns, mas não de todos. Ou seja, bom, eu estando bem, eu estando tranquilo com a minha vida e com a minha família, não importa, o mundo pode estar explodindo, eu não importo com os irmãos da igreja, eu não importo com a minha vizinhança, o importante sou eu e a minha família. Infelizmente há muitas pessoas que dizem ser cristãos, que frequentam igrejas, frequentam círculos religiosos, mas participam como clientes de um clube social. Quando eu falo de shalom, eu estou falando de outra coisa. A palavra shalom, que nós traduzimos por paz, significa paz, justiça e prosperidade em tudo para todos. Enquanto este conceito, esta forma de pensar a paz de Deus não entrar na nossa mente, nós vamos tratar a paz como uma mercadoria. Nós vamos entrar no esquema do mercado. Não é assim o esquema do mercado? A lei do mérito, quem pode mais chora menos. Cada um, você já deve ter visto também em caminhões, Deus deu uma vida para cada um, para que você não precise cuidar dos outros. Aquele ditado, né, que todo mundo conhece, cada macaco no seu galho. Ninguém se importa com ninguém. Isso não é shalom. Isso não é cristianismo. Cristianismo é paz para todo mundo. E aí essa é a diferença. O shalom de Deus é uma paz que é altruísta e inclusiva, ou seja, a paz do outro é a minha paz também. A minha paz tem que ser a paz do outro. Não é possível, irmãos, nesta virtude que o Espírito de Deus quer produzir em nós, nós pensarmos numa fé solitária, numa fé individual. Não é possível. Até porque o conceito desta palavra paz na carta de Paulo aos Gálatas, de paz, é paz com Deus. Não existe uma paz sozinho. Essa paz que você acha que você está tranquilo, mas com a mente atormentada por alguma coisa ou com alguém, não é de fato o shalom de Deus. O shalom de Deus dá paz na alma, dá paz com Deus e traz paz nas relações interpessoais. O apóstolo Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. O salmista diz assim: em favor dos meus irmãos e amigos eu direi, paz seja com você. A paz tem que sair daqui e entrar ali na Mari. A paz da Mari sai da Mari e entra em mim, porque nós estamos ligados num corpo de Cristo. Estamos ligados, como diz o texto que nós lemos, num só Espírito. É um só corpo, é um só Espírito. Então a paz que está na ceia tem que estar em nós. Ou caso contrário, irmãos, nós estaremos nos tornando consumidores da fé. Nós não somos consumidores da fé. Somos irmãos e irmãs. Somos partes de um só corpo, o corpo de Jesus Cristo. Terceiro aspecto da paz do mundo é uma paz passageira e circunstancial, ou seja, depende de circunstâncias. E aqui eu estou pensando num conceito do sociólogo Zygmunt Bauman, quando ele fala a respeito do amor líquido. Existe uma paz líquida também. A paz líquida é aquela paz que se amolda ao contexto. Se o momento estiver do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, eu tenho paz. Se não tiver, eu não tenho mais paz. Ou seja, a paz depende do momento, depende de coisas, depende de algo que está fora de mim, do meio em que eu estou.
Este conceito é perigosíssimo para o corpo de Cristo. Perigosíssimo. Em Isaías, Deus diz assim, capítulo 59, verso 8. Não, esses ímpios não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas, eles as transformam em caminhos tortuosos, que quem andar por eles não conhecerá a paz. É este caminho que nós vamos seguir, amoldados ao momento, a uma paz incerta, que depende se as coisas estão indo do jeito que eu quero ou não. Não é possível, amados. Do Shalom de Deus, a paz é permanente e independe das circunstâncias. É uma paz que transforma e consolida relações, não destrói relações. E se existe um momento mais conturbado que nós vivemos na igreja durante esse período, é agora. Faça uma análise aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Como estão as relações? Algumas coisas mudaram, não? Mudaram. Todos nós sabemos que mudaram. Mudaram sim. E eu gostaria muito que tivesse mudado para melhor, mas infelizmente não mudou para melhor. Muitas vezes nós sofremos e muitas vezes trazemos sofrimento às pessoas, justamente por não entender que a paz de Cristo não depende das coisas, não depende do momento, depende de Deus. E independente das nossas vontades, o príncipe da paz está no trono e ele está governando o mundo. A paz dele está disponível para aqueles que andam e se submetem ao Espírito Santo de Deus. Você tem essa paz? Compartilhe na sua família. Reate relacionamentos que foram quebrados por alguma coisa. Perdoe os seus inimigos, perdoe os seus familiares, os seus irmãos. Tem pais e filhos que não conversam mais, tem irmãos que não conversam mais. Que a paz, o Shalom de Deus faça uma obra restauradora no seu coração. Você que está me ouvindo, porque no Shalom de Deus, o Shalom de Deus é eterno, é permanente e restabelece relações. Não é possível andar com Jesus com relações quebradas. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 19: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Será que temos nos esforçado para isso? O apóstolo nos recomenda a nos esforçar para isso. Sabe por quê? Porque a paz tem um preço. A paz tem um preço. A paz teve um preço de sangue. O sangue de Jesus. Para que hoje eu e você pudéssemos entrar neste templo e oferecesse um sacrifício de louvor. E tivéssemos paz com Deus. Paz uns com os outros. E paz com a nossa própria consciência. Alguém precisou morrer no nosso lugar. A paz existe um preço. Você está disposto a pagar um preço que for necessário para haver paz com o seu irmão, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, o Shalom de Deus acompanhar você, para restabelecer comunhões? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os outros. Quarta característica, a paz do mundo, ela é obtida pela força e pela violência. É um tipo de paz que se impõe para calar as consciências. No texto que todos conhecem, quando Jesus diz, no Evangelho de João capítulo 14, verso 27, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Percebe que Jesus fala que existe dois tipos de paz: a paz que ele dá e a paz que o mundo dá. Como que é a paz que o mundo oferece, essa paz que Jesus está falando? Jesus aqui neste contexto, ele está falando da Pax Romana.
A Pax Romana com X. É a Pax que o Império Romano chegava para pacificar suas províncias. Quando ele chegava, o exército romano chegava, arrasava todo mundo, tacava fogo em tudo, violentava mulheres e crianças, matava homens. E aí quando chegava e pacificava este lugar, e dizia que aquela província, aquele local, agora é um local civilizado, pacificado pelo Império Romano. A Pax. É a Pax com a espada na mão. É a Pax que se coloca de cima para baixo. E ao longo da história, nós infelizmente vimos muito desse tipo de paz nas civilizações. Gandhi, certa vez, disse: olha, eu não tenho problema nenhum com Jesus Cristo que vocês ingleses estão pregando para mim. O meu problema são os seus seguidores. Os seus seguidores estão escravizando o meu povo, estão matando o meu povo. A paz de Cristo não é pela violência, não é pela imposição. A paz de Cristo, o Shalom de Deus, é um presente de Deus para o ser humano, obtido pelo sangue de Jesus Cristo. Você quer saber o preço da paz? Olhe para a cruz do Calvário, o sangue de Cristo vertendo por mim e por você. Esse é o preço da paz. É uma paz que não mata, é uma paz que não violenta, é uma paz que sofre a violência. Sofre a morte, mas não mata. Vive no mundo bruto, mas não se embrutece. Vive no mundo violento, mas não se torna violento. É o Shalom de Deus, irmãos. É o Shalom de Deus. Será que nós entendemos esse Shalom de Deus? O apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz assim no capítulo 3, que a paz de Cristo seja a luz dos seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e assim sejam agradecidos. E o último aspecto da paz do mundo que eu quero falar com os irmãos, é que a paz do mundo é uma paz inconsistente e aparente. Parece paz, mas não é paz. Essa paz, ela é muito pregada e percebida, infelizmente, nos meios religiosos. É a paz que é muito falada, muito pregada, muito ensinada, em todos os idiomas, mas na prática não acontece. É aquele tipo de paz que Tiago, quando ele vai fazer a sua crítica a alguns cristãos de sua época, ele diz assim no capítulo de número 2: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer: olha, vai em paz. Essa paz aqui que a gente sempre fala no culto, sabe? Essa paz que a gente fala na escola dominical, vai em paz, segue com ela. Vai, se aqueça, se alimente, vai se satisfazer, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Isso é uma paz falsa. A paz, irmãos, ela se manifesta na prática. Jesus disse no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser reconhecido como filho de Deus? Promova a paz. Você quer mostrar quem é o rei que governa a sua vida? Quem ouviu hoje o devocional que eu coloquei no grupo? Leve paz. Você vai mostrar quem é o rei que mora dentro de você. Se o que você está levando é confusão, se o que você está levando é guerra, arma, esse rei que habita em você não é Jesus Cristo. Jesus Cristo anda de mãos vazias para abençoar, para tocar, para liberar paz. Que essas suas mãos sejam as mãos de Jesus Cristo, irmãos. O apóstolo Paulo nos diz que, pois Ele é a nossa paz, acabamos de ler, o qual nos fez um e destruiu toda a barreira, o muro de inimizade,
anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos. Ele teve como objetivo criar em nós mesmos um novo ser humano para fazer a paz. Amados, sei que nós ouvimos muito de paz nessa noite. O que precisamos agora, quando sairmos daqui, é levar essa paz para a nossa família, para o nosso trabalho, levar essa paz para a nossa vida, para mostrar para o mundo que nós não apenas falamos, que nós vivemos a paz de Cristo, o shalom de Deus, paz, justiça e prosperidade em tudo para todos. Quando nós rompermos o ciclo, essa redoma religiosa, e começarmos a olhar o mundo como um lugar onde Deus quer derramar a sua doce paz, o mundo pode ser transformado. E aqui eu quero encerrar esse sermão. Você pode perceber que Jesus falou que existe dois tipos de paz: a paz daqueles que andam dirigidos pela carne, e a paz daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. A paz do mundo gera morte, gera insegurança, ansiedade, medo, relações estremecidas e superficiais com Deus e com os outros. Mas o shalom de Deus gera a própria vida de Deus e o caráter de Jesus Cristo. Sabe uma coisa interessante desta parte de Paulo, Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito? É que essas 9 características descreve perfeitamente quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Jesus Cristo é tudo isso. Você quer apresentar Jesus para o mundo? Leve paz, leve alegria, leve o amor de Deus. Você também já ouviu falar de muitas pessoas importantes da civilização. Você deve ter ouvido falar de Martin Luther King Jr., você já deve ter ouvido falar de Barack Obama, já deve ter ouvido falar da Malala, já deve ter ouvido falar de Madre Teresa de Calcutá. O que essas pessoas têm em comum? Todas elas ganharam o prêmio Nobel da Paz, todas elas, mas nenhuma delas morreu por mim e por você, para que pudéssemos ter paz com Deus. Só Jesus fez isso. Nós podemos não ter prêmio Nobel nenhum, mas nós podemos ter um galardão no céu nos esperando, como pacificadores, embaixadores do reino de Deus aqui em Campinas, no Jardim Londres, no bairro onde você mora. Jesus quer ressignificar o sentido de paz. Paz com Deus e paz de Deus. Paz com você mesmo, paz com seus amigos, com a sua família. Paz com seus amigos, paz com seus inimigos. Paz com aqueles que não gostam de você. Paz com aqueles que te amam. Paz, paz. A paz de Cristo que excede todo o entendimento, toda a compreensão humana. Um ser humano em paz não quer e não faz guerra com ninguém. Um ser humano em paz não quer e não faz guerra com ninguém. Que essa paz não seja a paz do mundo, que seja o shalom de Deus para a sua vida. Amém? Convido você a se colocar de pé. Nós estaremos fazendo oração. O envio diz assim, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 9: tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Estarei orando, a pastora Edmar estará impetrando a bênção apostólica. Haverá lá embaixo reunião? Sim, ok? Então os irmãos todos estão convidados depois da bênção apostólica a estar ali juntos celebrando este momento. Oremos. Feche seus olhos, levante suas mãos para o alto e vamos falar com Deus. Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá
de estarmos na sua presença, de ouvirmos a sua palavra, de, Senhor, refletirmos e meditarmos e aprendermos do seu templo, Senhor. Que a tua doce paz, Senhor, inunde todos os aspectos da nossa vida, todas as esferas da nossa vida. Senhor, nos dê paz ao nosso coração, nos dê paz nas nossas relações, nos dê paz, Senhor, para dormir, nos dê paz no trabalho, Senhor, nos dê paz na rua, na escola, nos dê paz, Senhor, onde o Senhor nos enviar e nos plantar. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a viver o fruto do Espírito neste mundo tenebroso, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça e produza em nós o caráter de Jesus Cristo, para que o mundo saiba que os filhos de Deus, os pacificadores, estão neste mundo para proclamar o amor e a misericórdia de Deus. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos por este rico momento. Amém.